Vamos lá, moçada. Dando continuidade ao tema processo de hipertrofia muscular, da disciplina Fundamentos do Exercício com Peso, hoje nós vamos falar um pouquinho ainda desse processo. Gosto muito do estudo do artigo científico, do Gerson Eduardo Rocha Campos, porque ele vai nos possibilitar uma compreensão, acredito, de algo que desde o início da disciplina eu vinha comentando com vocês, aqueles programas de treinamento de força específico, musculação em academias, onde ingesta-se um determinado número de repetições, acreditando que existe um único número, principalmente o número exato de repetições para aumento dessa massa muscular. Então, nesta videoaula de hoje, nós temos o objetivo de mostrar a vocês esse estudo e traçar um paralelo com aquilo que eu havia exposto inicialmente. Então, essa primeira imagem nos mostra o efeito crônico de um programa de treinamento visando hipertrofia. E como sempre eu brinco em minhas aulas, aqui seria o verme, o frango, o pangaré e o cavalo. Ainda faltou aqui mais uma representaçãozinha do que seria a célula muscular do monstro. Então, temporalmente nós observamos, isso demanda tempo, isso demanda um equilíbrio muito correto, muito adequado do estímulo ideal de treinamento, do descanso, repouso e também da alimentação, e a gente pode até começar a falar da própria suplementação, principalmente para casos específicos onde deseja-se a hipertrofia muscular máxima. A literatura é bastante farta, todo bom livro de fisiologia, todo bom livro do tema musculação, treinamento de força, geralmente quando trata da temática processo de hipertrofia, trazem imagens mostrando situações, como nós observamos nesse slide, a situação A, o indivíduo antes de um treinamento de força, à esquerda no alto, e à direita, parte inferior, nós observamos ali a imagem visualizamos o aumento das células musculares, das fibras musculares. Então são visões microscópicas de corte transverso de músculo da perna de um homem. E para esse estudo foi utilizado a coleta de fragmentos, de um pedaço da fibra muscular. Dando sequência, chegamos então ao estudo de Gerson, que utilizou aí a biópsia muscular. Para nosso orgulho, o professor Dr. Gerson Eduardo Rocha Campos, um brasileiro, à época que tive o prazer de conhecê-lo, era professor na Unicamp, junto com outras feras que estudam a temática aí, fibras musculares, A gente observa ali ao final, na última linha, William Kramer, Robert Stern. Então, esse trabalho, esse artigo é muito interessante, porque buscou verificar a resposta, a adaptação muscular em resposta a 3 diferentes regimes de treinamento. Especificamente, a questão das zonas de repetições máximas. Então, um trabalho muito interessante. Participaram voluntariamente da pesquisa 32 homens destreinados, dividido em 4 grupos. Um grupo foi denominado de repetições baixas, N de 9, que fizeram 3 a 5 repetições máxima, 4 séries com 3 minutos de intervalo. O grupo das repetições intermediárias, N de 11, fizeram 9 a 11 repetições máximas, 3 séries com 2 minutos de intervalo. E o grupo das repetições altas, com N de 7, fizeram 20 a 28 repetições máximas, 2 séries com 2 minutos de intervalo. E o grupo controle, que apenas fez o teste inicial e depois foi avaliado ao final da aplicação do treinamento. Ou seja, eles não treinaram, o grupo controle. A duração dos treinamentos foram de 8 semanas e os exercícios foram leg press, agachamento e extensão de joelhos. Antes de passar ao próximo slide, quero chamar a atenção de vocês. O grupo das repetições baixas caracteriza um programa de força pura, 3 a 5 repetições. O grupo das repetições intermediárias
9 a 11, aquela zona de repetições muito utilizadas nas salas de musculação, né? Eu brinco nas aulas, o indivíduo fala, professor, é 10 que hipertrofia, né? O cara nem fala, são 10 repetições, tá? E o grupo das repetições altas, né? Acima de 20, né? A gente observa aí 20 a 20 repetições. Também as séries, né? 4 séries para repetições baixas, o grupo das repetições baixas, 4 séries com 3 minutos de intervalo, força. O grupo ali da força hipertrófica, 3 séries com 2 minutos de intervalo. E o grupo ali da resistência de força, né, com 20 a 28 repetições, 2 séries e 2 minutos de intervalo. Então nós vamos observar o que ocorreu em relação às fibras musculares. Né, qual protocolo desses aumentou mais, ocorreu mais hiperplasia muscular. Ok? Então a gente vai, a próxima imagem vai nos mostrar o resultado. Então aqui nós observamos, né, o grupo controle, pré-teste, pós-teste. É a média e o desvio padrão das fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2B. Olha que interessante. O grupo das repetições baixas, recordem por gentileza, tá? Que fizeram 3 a 5 repetições máximas. Houve hiperplasia de fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2B. O grupo das repetições intermediárias, 9 a 11 repetições, né? Ocorreu hiperplasia de fibra 1, fibra 2A e fibra 2B. Então, nesse trabalho, não houve um aumento, estatisticamente não foi significativa a diferença, tá? Para o grupo das repetições mais altas, tá? Mas pela média, embora estatisticamente não tenha sido significativa a diferença, nós observamos que houve também aumento, houve uma hiperplasia de células. Então, eu gosto muito desse estudo, porque nos dá uma compreensão melhor ou maior das possibilidades que nós temos, né, ao estabelecer um programa de treinamento visando hipertrofia muscular. Saindo daquela coisa engessada, né, e é muito comum, gosto sempre de brincar em aulas presenciais, né, onde o indivíduo fica ali por vezes meses, às vezes até anos, fazendo exatamente o mesmo número de repetições. Ou atribuindo, né, um determinado número de repetições, geralmente repetições mais altas, como sendo repetições para trabalho de definição, enfim. Há muitos mitos em relação a isso, ok? Então, reforço novamente, todos os grupos, né, os 3 grupos foram responsivos ao treinamento e observamos aí mesmo que ele fez muita força, ocorreu hiperplasia de fibra 1, fibra 2A e fibra 2B, tá? Pessoal ali da força hipertrófica, né, fibra 1, fibra 2A e fibra 2B. E não estatisticamente significativo o pessoal, né, o grupo que fez as repetições mais altas, 20 a 28 repetições. Então, em resumo, tá, com base em Uchida, o treinamento de força resulta em um aumento na secção transversa de todas as fibras musculares, porém a maioria dos estudos demonstram hipertrofia relativamente maior nas fibras do tipo 2. Obviamente, né, a fibra 2 são as fibras de força. Em resposta a um treinamento de força, elas têm a probabilidade de um aumento mais significativo. Mas eu sempre destaco, imagine alguns milhões de fibras do tipo 1 aumentando também em número, né, e em tamanho. Isso resulta numa hipertrofia bastante significativa. Então essa é a ideia principal que eu quero deixar claro nessa aula, restringir única e exclusivamente a um determinado número de repetições. Mais um atleta competitivo de fisiculturismo, para ilustrar a temática. Então, em sequência, é muito comum as pessoas quererem saber, né, qual que é o treino ideal. Tá? Então, retirado do FLEC, a gente observa alterações na composição corporal. Treinamento de força destaques, né, para alterar mais significativamente a massa corporal magra. Então, o tipo de exercício que mais altera a massa magra. E devido a variações no número de séries, repetições e exercícios, é impossível afirmar concretamente qual é o programa mais apropriado para redução da porcentagem de gordura e aumento da massa corporal magra, né? E, na verdade, o FLEC está nos dizendo o seguinte: algumas pessoas imaginam que existe o treino ideal.
Então, essas palavras não são minhas, né? Esses jargões não são meus, mas é muito interessante lembrar de um. Tá? O melhor treino é aquele treino que você não fez ainda. Né? Então, outra mensagem que eu quero deixar nesse momento. Restringir a um número X de repetições, tá? Pode até funcionar no início. Lembra que vai ter um indivíduo destreinado, ele vai ser bastante responsivo ao treinamento de força. Mas ficar limitando longos períodos a um determinado número de repetições é quase que uma perda de tempo. Né? Você perde em adaptação, você perde a probabilidade de ganhos significativos. Então, retirado do BOMPA, gosto muito desse trecho. O objetivo principal no treinamento, visar a hipertrofia muscular máxima, é provocar alterações significativas no músculo. Cargas, são usadas cargas submáximas e o objetivo é de contrair o músculo até a exaustão, na tentativa de recrutar todas as fibras musculares. Mais uma vez eu reforço, tá? Voltei à imagem do atleta de fisiculturismo. Existem inúmeros vídeos de atletas e eu gosto de chamar a atenção para esse momento, é um bom exemplo. Às vezes você observa um vídeo de um fisiculturista, um fisiculturista experiente, ele faz ali uma primeira série com uma grande sobrecarga, um número baixo de repetições. Na sequência, com o mínimo de pausa possível, essa é uma estratégia bastante utilizada, ele reduz a carga e faz repetições mais altas e por vezes chega a ser até estranho, né? Na sequência ele pegar um peso às vezes bem menor que o primeiro peso levantado e continuar a executar o exercício. Né? Na verdade ele é muito inteligente, ele está tentando exaurir todos os tipos de fibras musculares, tanto a fibra 2B, quanto a fibra 2A, quanto a fibra do tipo 1. E muito interessante, pausa mínima entre as séries. Mas eu reforço, tá? O assunto, a temática é hipertrofia muscular máxima. E lembro também em aulas iniciais da disciplina, eu dizer a vocês muito claramente, hipertrofiar é extremamente difícil. Considerações finais para essa temática de hoje. A magnitude das adaptações musculares estão diretamente relacionadas à dieta, ao treinamento e ao repouso. Esses fatores acima, mais ajustes hormonais, determinam o balanço entre anabolismo e catabolismo. Mensagenzinha final dessa videoaula. Tá? Muita atenção às vezes se dá ao catabolismo, né? Principalmente, não estou falando nesse momento de atletas, mas indivíduos iniciantes, né? Que copiam treinos de indivíduos intermediários avançados, né? Ou baixam outros treinos da internet. Tá? E aí tentam sempre aumentar muito, né, o volume de séries. Esse é um caminho, tá? Mas procuro deixar bem claro. Cada carga de treinamento ela vai estar adaptada ao nível do indivíduo. Então não adianta eu copiar uma carga de treinamento do indivíduo intermediário se eu sou um indivíduo iniciante. Se eu sou um indivíduo intermediário, eu não preciso ficar copiando, tentando fazer a mesma carga do indivíduo avançado. Né? Eu tenho que a cada sessão de treinamento tentar exaurir os meus músculos ao máximo e finalizar a sessão de treino, atenção à dieta, atenção ao repouso. Tá? E sempre deve haver predomínio do anabolismo para que haja a construção muscular e os ganhos em hipertrofia. Então, fechando, alimentação, repouso e exercício, ok? E em algumas situações, tá? Interessante sim, a gente provavelmente vai tocar nessa temática, a utilização de recursos ergogênicos.